Bom, hoje é dia 2 de junho. Estamos, na verdade, no penúltimo dia aqui de avaliação do coaching no projeto aqui da IPLAN, Laboratório de Inovação Colaborativa Digital. E estamos construindo aí a... Você chegou a ver aquele desenho que eu botei lá no... Chegou a ver? Não, botei no Facebook aquela... Eu fiz uma tabela no... Não cheguei a ver não. Eu fiz uma tabela... Daquilo que a gente conversou. Isso, fiz uma tabela. É porque o laptop não está aqui. Eu fiz a tabela e acrescentei embaixo mais uma linha que foi governança. Então você tem que ter uma governança para aprovar. Capacitação. Aqui. Capacitação. Tem que ter uma governança para você aprovar. Não, mas então não foi governança não, foi uma outra coisa que eu botei. Foi financiamento. Uma coisa que eu pensei que é o seguinte, de repente, não ficar preso à ideia de que o financiamento só será feito internamente. Você pode fazer um projeto e, de repente, esse projeto você procurar financiamento fora. Isso vale tanto para o estatal quanto para o privado. Sim. Interessante. Porque as pessoas ficam naquele papo assim, não querem me apoiar, não sei do que, babá, e aí você vai pro... O que eu acho que fica... Eu estive lá no Espírito Santo com o Ricardo. Ele tá lá fazendo um trabalho bacana e tal, aí me chamou, fiz lá umas palestras, eu acho que teve um efeito bacana, assim. E apresentei já o nosso quadro, né? Apresentei lá o quadro, primeira vez que apresentei, né? Apresentei 2 vezes. Não, apresentei depois essas 2 vezes, depois na apresentação que eu fiz no curso do Gestão de Conhecimento da COP, esse fim de semana, apresentei de novo, já é um resultado. Então eu acho que ali a gente estruturou as etapas. Agora, então quando a gente vai dizer assim, precisa fazer essas 3 coisas, né? E tudo. Agora, a questão que vem depois, que é uma questão que eu acho que você vai ter aqui, a gente pode começar a brincar disso. Que ela só. Então, eu acho que é o seguinte, aqui a gente matou o problema. Qual era a questão que tinha até 2013? Como fazer a migração. Aí a gente colocou aqui o laboratório. E agora a gente disse que o laboratório tem 3 etapas. A aculturação, Não, o nome eu não lembro. eu lembro, a aculturação é incubação e o outro é produção. Então tem essas 3 aqui, são 3 etapas. Então beleza, fez essas 3 etapas, né? Aí vem para outra etapa aqui, a discussão. Quando você entra em produção, o que seria ideal de fazer? O que acontece nessas metodologias? Uma metodologia é o seguinte, você faz uma hipótese, foi o que a gente fez aqui na IPLAN, quando eu cheguei para... Eu até lembrei o Ricardo lá, falei para ele. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu nunca fiz. Querem fazer? Vamos fazer e tal. Então tinha uma hipótese, criar um laboratório. Isso aqui vai funcionar? É bom se trocar de caneta, depois você não vai conseguir fotografar. Então, aqui você vai colocar como uma hipótese. Então a pergunta que tinha aqui era, aqui antes a metodologia era implantar dentro da própria organização. Aí descartamos. Aí falamos assim, vamos tentar o laboratório. Passamos aqui 3 anos, eu acho que a gente está completando esse projeto aqui 3 anos. Fizemos várias tentativas, não sei o que, papá, e chegamos então ao modelo que é esse aqui. Então, a gente não implantou esse modelo aqui, mas a gente está concluindo o processo dessa maneira. Quer dizer, se a gente recomeçar esse projeto, deveria ser dentro dessa linha. E quando eu começo agora um projeto novo, depois eu vou falar de uma outra coisa que eu tive uma ideia que vai ser bacana, você vai gostar. E aí um outro projeto novo vai ser isso. Bom,
Aí a questão é a seguinte, aí nós vamos cair para uma área de produção. Você vai implantar um projeto de produção. Aí eu acho que quando a gente cai para a área de produção, vai ter algumas alternativas aqui e aí isso vai ser conjuntural. Quando a gente estava falando que a gente precisava criar uma área nova da empresa, um planinho, um plano 3.0, alguma coisa desse tipo, as pessoas podem dizer que não, etc. Agora, uma certeza que eu tenho é a seguinte, a área de produção, ela tem que ser uma área nova. Por que ela tem que ser uma área nova? Porque a área de produção, ela, qual é a diferença aqui? Essa é uma discussão nova nessa história. A produção atual de tecnologia, de informação, ela trabalha com sistemas de dados controlados. Ou, se você quiser, dados controlados não participativos. Esse é um modelo de sistema, que é um modelo de sistema que reflete isso aqui, ó. Reflete um triângulo. Então eu tenho aqui dados controlados, que eu recebo esses dados vêm de fontes que eu controlo essas fontes praticamente, e a partir daí eu uso essas fontes para poder trabalhar. Então este modelo é o modelo atual, que é um sistema de produção de TI atual. Quando a gente está falando do que a gente está criando lá, a gente está falando uma outra coisa. A gente está falando versus um sistema. Dados. Eu não sei se todos os dados são descontrolados, mas são dados não controlados e participativos. Eu acho que tem uma outra coisa aí, que aqui o resultado ele é esperado e ali o resultado pode variar sempre. Muito bom isso. Muito bom isso. Que aqui, na verdade, há um controle do resultado. O maior controle. E aqui o menor controle. Que no fundo isso aqui é um sistema, aqui é um sistema fechado. E aqui é um sistema aberto. Porque eu não sei, por exemplo, qual vai ser a prioridade da população hoje. Eu não sei para onde os fiscais devem ir hoje. Eu não sei quais são os postos de saúde que eu vou atuar hoje. Eu não sei que tipo de coisa. Eu vou caminhando conforme uma demanda que vem de fora para dentro. Porque, na verdade, aqui, o que eu trabalho mais ou menos? Aqui eu tenho uma regra definida do alto. Ela é top-down. E aqui eu tenho uma regra que é definida por baixo, né? Bottom-up. Então são as diferenças dos dois sistemas. Então aqui eu tenho um controle, é uma coisa fechada, e aqui é uma coisa aberta. Isso você falou é legal. Então são duas coisas completamente diferentes. É por causa disso que a gente fala que a gente teve necessidade de fazer o laboratório, e quando a gente vai criar isso aqui, o profissional que trabalha aqui... Eu até teria uma outra... Só um minuto. Isso aqui é um profissional 2.0 e aqui é um profissional 3.0. Esse cara aqui, ele trabalha com dados. Esse cara aqui trabalha com dados mais comunidade.
não é só uma coisa de dados. Você tem o gerenciamento de comunidade. Aqui, só eu estou falando, depois eu vou voltar. Aqui, eu não trabalho com conflitos culturais. Ou se eu trabalho com conflitos culturais, é de baixa resistência, né? E aqui eu trabalho com conflitos culturais de alta resistência. Aqui são processos incrementais na estrutura da organização. E aqui nós estamos trabalhando com processos disruptivos, não é isso? O que mais? Eu queria falar o seguinte, o sistema aqui, ele vai ser alterado quando houver alteração em legislação. E esse aqui, ele pode ser alterado quando houver alteração na comunidade. A comunidade e os dados é que comandam o sistema. Aqui é o contrário, o sistema é que comanda os dados. Não sei se eu me expliquei bem, mas... Explicou. Que é um pouco daquele conflito que... Não, aqui, eu acho que o que a gente está trabalhando aqui é um sistema fechado. Eu acho que aqui resolve isso que você está falando. É um sistema fechado e aqui é um sistema aberto. Você lembra daquela discussão com aquele rapaz que ele achava que tudo era simples? Ah, o sistema é simples, é só programar, não sei o quê. O Ricardo? Era o Ricardo? Eu não me lembro o nome dele. E é justamente isso que eu estou trazendo, é aquela coisa. Aqui você tem... o sistema é simples, você satisfez a legislação e checou os dados, está tudo ok. Aqui não, aqui você vai precisar algumas vezes mexer no sistema porque os dados não te atendem, porque a comunidade não quer aquela regra. Eu acho que tem, isso que você está falando, acho que você colocou uma coisa ali que é Isso que você está falando é o seguinte, isso tem a ver, o que você está falando é uma coisa bem profunda. Eu vou te explicar o que eu acho que é profundo o que você está falando. Que tem a ver com a minha experiência da eleição. Eu, quando eu entrei na eleição passada, eu fui fazer campanha na Marina. E a campanha na Marina me pareceu uma coisa natural dentro do meu trabalho que eu vim fazendo, que é inovação, etc. Então, abri um partido, a ideia de um partido que seria um partido de democracia digital, que o nome virou rede, inclusive, né? Teria todo o sentido de fazer isso. Então, o que acontece? O que eu percebi foi que exatamente o que você está falando. Não basta a tecnologia. Isso que você está falando é bem legal. Então, o que acontece? Aqui está o sistema atual. Então, esse sistema atual, ele tem o seguinte, ele tem limites tecnológicos. Certo? Eu tenho limites tecnológicos. Esses limites tecnológicos definiram, de alguma forma, um ambiente legal. O que eu posso fazer com a tecnologia me define o ambiente legal da estrutura que está colocada. Então, os limites tecnológicos, a dificuldade das pessoas participarem, né, a concentração de mídia, não sei do que, levou a um ambiente legal. Então, no momento que você tem esse ambiente legal e você cria uma nova bola aqui, em que você expande os limites tecnológicos, você tem novos limites tecnológicos,
você tem novos limites tecnológicos, o que acontece? Você vai ter que expandir o teu ambiente legal. O teu ambiente legal, ele passa a ficar obsoleto. Entendeu? Ele passa a ficar obsoleto. Então, o que vai acontecer? Conforme as coisas forem acontecendo, por exemplo, que a gente está discutindo, o cara diz assim: eu gostaria que, se o motorista tivesse uma avaliação negativa, motorista de ônibus tivesse uma avaliação negativa num conjunto X de passageiros, ele fosse obrigado a ser afastado do serviço. Ele teria que ter um compromisso disso. Isso não é uma questão legal, porque hoje a legislação, né, não prevê isso dessa maneira. Tem que passar por um fiscal, o fiscal então poderia fazer uma autuação, mas mesmo essa autuação e tal. Então o que acontece? Você cria uma demanda legal, de mudanças legais. E essas mudanças legais, elas estão aquém do que a gente está discutindo aqui. Você vai começar a criar demandas de mudanças legais que não consegue. Aí por isso que eu cheguei à conclusão que a barreira criada pela rede, não adianta você ter um partido que defende democracia digital, se não é um partido que defende determinadas leis que vão criar a possibilidade dessa democracia digital avançar, das tecnologias avançarem. Você tem que ter uma plataforma legal para desregular tudo que está regulado. Então, quando você não olha para o que está sendo regulado como um inimigo desse processo, né, você começa só a olhar esse ambiente legal, e diz assim: não, esse ambiente legal aqui está mais ou menos bom, eu só preciso criar uma democracia digital. A democracia digital ela vai avançar no que puder, mas num determinado momento ela vai bater no limite legal. Ela não vai mais avançar. É o cara do menino que quer criar um site de vizinho, empresta dinheiro para vizinho, esbarra no Banco Central. O Uber, nego quer. O Uber é um bom exemplo, né? Esbarra no. Então você vai precisar expandir os limites legais. Mas isso é uma coisa que vem da seguinte coisa: esse projeto, por isso que esse projeto dessa nova empresa, ele é um projeto que tem um viés político. Ele tem que vir no bojo de um projeto político em que a tecnologia está vindo para resolver alguns problemas e que precisa de mudanças legais para que ela possa avançar. Então, acho que tem aí alguma coisa aí que tem que ser construída, que não é necessariamente técnica, mas ela faz parte da nossa preocupação. No momento que a gente tem que dizer o seguinte: no momento que se criar esse novo ambiente produtivo, ele vai começar a esbarrar em questões legais. Entendeu? Porque ele vai precisar criar um novo ambiente legal. Esse ambiente legal atual, ele vai começar a se mostrar limitador do avanço da inovação. E por causa disso aqui, desses desafios todos, que a gente não pode colocar esse ambiente no ambiente produtivo. Aí você vai me perguntar: Lepô, mas qual é a instituição que vai ser criada? Aí eu acho que esta questão não é relevante. Ela, pelo menos para mim, nesse momento agora, ela não é relevante. Se eu tenho noção de que isto aqui tudo é uma outra área de produção, aí vai uma coisa contextual. Por exemplo, se a Implante disser assim: não, eu vou criar dentro da DOP uma área separada para fazer esses projetos, qual é o risco que isso vai ter? O risco que isso vai ter é as pessoas. Olha, eu tenho um exemplo claríssimo desse negócio.
eu fui fazer um treinamento em Niterói, numa empresa de águas. E aí cheguei lá e tal, fiz uma primeira palestra. Foi inclusive um dos aprendizados para esse laboratório. Eu fui fazer uma palestra. Aí fiz essa discussão toda, Mundo 3.0 e tal. Aí fiz assim, 10 pessoas, ou 5 ou 6, não me lembro, participaram. Então eles entenderam o desafio. Quando a gente foi para a segunda etapa da discussão, vieram pessoas que não participaram desse treinamento para discutir os projetos. Isso foi assim, muito interessante. Aí uma menina que chegou para discutir esse projeto, ela chegou e disse o seguinte: gente, vocês estão complicando muitas coisas. Gerenciamento de projeto é 3 pontinhos. Aí veio com todo as regras, as normas. 2.0. No modelo que ela está acostumada. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, vocês estão complicando algo que não tem que complicar. Como se a gente... estivesse fazendo isso de graça, né? Como se a gente estivesse falando assim, a gente está fazendo isso de bobeira, não é o mundo que está mudando, não são esses aplicativos que estão aparecendo, não é o impasse que a gente tem em determinados problemas complexos que não se resolve, que a gente precisa criar um outro modelo. Gerenciamento de projeto 3 pontinhos. Então essa história de gerenciamento de projeto 3 pontinhos é o grande risco, porque a pessoa está acostumada a fazer de uma determinada maneira, e aí que eu vi, se não tiver todo mundo participado do treinamento, se não tiver toda uma oxigenação do que a gente precisa ser feito, do tamanho do problema, pode até impedir que o projeto... porque a pessoa não consegue ver o desafio. Ela vai dizer assim, não, isso tudo é frescura. Uma das coisas que eu acho que eu tenho percebido, né, no processo tem muita gente que olha para este projeto do laboratório como inovação. Isso foi uma herança da inexperiência. Então, por exemplo, Então o que acontece? As pessoas falam assim, não, a gente está esperando no laboratório inovação incremental. Aí eu digo o seguinte, a IPLAN precisaria de um projeto de inovação incremental? Sem dúvida. Todo mundo precisa. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Só que, em termos de prioridade, se a gente comparar, a IPLAN precisa de um projeto de inovação incremental? Sim, precisa. Mas o que é mais urgente? Ter um projeto de inovação incremental ou começar a se capacitar e se aculturar para este mundo que é IPLAN? Porque, vamos supor, inovação incremental é, digamos, como se a gente colocasse da seguinte maneira. De 0 a 10, em termos de inovação incremental, a IPLAN, qualquer empresa, trabalha aí com 4, 5. Poderia aumentar essa taxa. Né? Em termos de inovação disruptiva digital, a IPLAN de 0 a 10, ela estava com 0. Sim. E ela estava com 0 numa área que está fazendo uma grande diferença na própria prefeitura. Ela não tinha nada, nenhuma ação, nenhum projeto, 0. Ela vinha zerada nesse projeto. Então você vai dizer, não, eu preciso de uma inovação incremental. Ela pode ser atropelada, né? Ela pode ser atropelada, ela está fora do mercado, ela está completamente alheia do que está acontecendo. Né? Várias ações do próprio prefeito vão nessa direção com outras entidades. Você pode dizer o seguinte, que hoje o prefeito não usa a IPLAN numa capacitação que ela tem. Ele pode ignorar essa capacitação, ele pode não conhecer essa capacitação, ele pode não saber do potencial que ele tem aqui hoje. Tudo bem. Isso é um problema de comunicação, mas não é mais um problema de capacitação. Sim, verdade. Né? Que é um problema mais simples. É só juntar as pontas agora. Agora, antes era um problema anterior. Não havia capacitação. É verdade. Então, quando as pessoas falam, mas aqui a gente deveria ter um projeto, a pessoa não consegue perceber a demanda que está vindo cada vez mais forte por colaboração e participação. E hoje a IPLAN, ela saiu de um 0 e hoje ela tem aqui uma faixa de 4, 5. Ela não está ainda desenvolvendo projeto, laboratório, não sei o que, mas ela avançou.
Ela saiu do V0. Então ela conseguiu. Então, em termos de prioridade, eu acho que foi acertado a organização. A organização ter investido neste projeto. Ela poderia ter investido também num projeto de inovação, digamos, incremental, que não seria o laboratório de inovação. Esse aqui é um foco específico. Tem uma outra coisa aqui que não sei se vale a pena explicitar aqui. O gestor da produção 2.0, do projeto 2.0, ele basicamente define o sistema, define e faz correções. E o gestor aqui do projeto 3.0, ele é sempre participativo, né? Ele tem que estar sempre dando saída, resolvendo a saída do sistema, né? Aqui na verdade, aqui ele tem aqui ele também tem um pouco a negociação com o usuário final, né? Sim, mas é muito menos se você comparar com... Aqui o sistema é talvez menos mutante em termos de participação. E aqui ele é mais mutante em termos de participação. Porque um dos elementos principais é a colaboração. Se não tiver confortável para o usuário colaborar, ele não vai conseguir. Então esse desafio, ele precisa de um outro modelo, uma outra equipe. Agora, o que acontece aí? Como a gente tem uma visão mais ampla de governança digital, não sei do que, quando o gestor, que eu estou chamando de gestor sueco, o gestor sueco que se capacita e ele percebe que há necessidade de criar uma empresa, uma startup, ele já percebe que esta startup é o que vai conseguir manter aquela empresa atualizada diante das demandas que existem hoje. Então ele consegue perceber isso, então ele já começa a criar essa estrutura para cá. Agora, eu estou falando isso tudo porque a tendência, por exemplo, do Ricardo, que estava aqui, a gente faz isso tudo aqui, continua viajando na maionese aqui, e esse sistema todo aqui a gente joga para dentro da iPlan e a gente continua aqui só viajando. Foi a ideia dele. Não iria funcionar com o tempo. E não iria funcionar contento. Eu acho que o laboratório, ele é Aí vem uma discussão interessante. Porque o laboratório, ele é uma espécie assim de produtor de muda de uma nova empresa. Então, parte das pessoas do laboratório, ou o próprio laboratório, vai se transformar nessa própria empresa. E um pedaço dessa empresa continua sendo um laboratório. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. É como se a gente... Deixa eu tirar uma foto e eu vou contar. Você acabou não colocando as 3 setinhas lá. Não, eu vou apagar só um pedaço. Essas 3 setinhas é o seguinte, o cara vai criar a startup, né? Criar uma divisão nova, aí ele vai fazer uma coisa, ou ele vai criar, já tem coisas acontecendo, né? Um centro de pesquisa. Tem essas saídas. Mas o que eu recomendo é isso aqui, uma startup. Mesmo numa área pública, na área estatal, eu sugeriria criar uma startup. Porque essa startup, ela vai, e aí vamos entrar na discussão. Você botou e você escreveu e não tirou foto. Não, tudo bem. Eu vou dar só uma saidinha, Paulo, só um minuto.
Vou ao banheiro rapidinho. Só vou botar aqui, ó. Pausa aqui. Só um minuto. Bom, então, retomando aí a coisa, é o seguinte. A gente estava falando da startup, né? Sim. E dos limites legais que esse projeto vai levar. Então, quando a gente tem esse desafio, a gente tem. Eu estava até querendo te contar a história, é o seguinte, eu comecei a trabalhar com a seguinte ideia. Depois a gente retoma aqui. Que a gente é o seguinte, aqui nós estamos em termos de inovação, nós temos aqui a palavra-chave inovação. É como se fosse assim. Você está no laboratório, eu tenho um laboratório teórico, lá na Lagoa. Eu tenho um laboratório teórico. Então eu desenvolvo teoria. O que é a teoria? Criar um cenário, ver as forças, como elas se movimentam, e a partir da teoria, é assim, você pega uma teoria, o que a teoria entrega para a sociedade? Ela permite, facilita estratégia, metodologia, tecnologia, de mais uma coisa. Lá é difícil de ler lá em cima. Teoria, estratégia. Não, teoria mesmo. Teoria. Porque o E embolou com T. Então, eu entrego, vamos supor que seja isso, daqui a pouco eu vou me lembrar da outra. Estratégia, metodologia e tecnologia, é isso que eu entrego. Eu entrego isso aqui, eu faço isso. Eu cheguei a fazer isso aqui também, mas isso aqui, tem gente que só faz isso. Mas quando faz isso aqui melhora. Então, o estrategista vai se basear na teoria, o cara de metodologia vai se basear na teoria e o cara de tecnologia vai se basear na teoria. Por quê? Se eu digo assim, ó, a gente está vivendo uma revolução cognitiva, a gente está mudando a governança da espécie, a gente é uma tecnoespécie e a gente precisa criar organizações completamente diferentes do que elas são hoje, isso é uma teoria. A partir daí a pessoa diz, então eu vou fazer uma estratégia, eu vou colocar isso na minha estratégia, eu vou colocar isso na metodologia, eu vou desenvolver tecnologias para isso. Você vê que está tudo encadeado. Mas se eu não tiver uma teoria, eu não consigo fazer isso aqui. Se a teoria não for eficaz, isso aqui não vai rolar. Então o que acontece? Isso aqui você vai fazer uma teoria, a teoria ela tem uma cara. A teoria tem duas coisas aqui. Você tem público interno, vamos botar aqui especialistas, mas não teóricos, né? Porque todo mundo é de certa forma um pouco teórico, né? Acho que fica meio agressivo dizer isso, né? Sociedade, não? Eu vou botar aqui o seguinte, né? Quer dizer, teoria tem os caras que são. E tem um público, vamos botar aqui que é melhor, né? Um público especialista e um público usuário, digamos, na teoria. Né? Barra lei. Na verdade
verdade são 3 cubos. São 3 caras. Olá. Alô, não Olá. acredito! Isso aqui eu acho que eu vou tirar daqui, porque eu fico com medo de alguém comprar essas coisas. E você ficar presa aqui com nós É, dois. vai que queiram trancar a gente aqui. A gente liga pro bombeiro, cara. Mas também a gente pega. 190, a gente liga. Desculpa o atraso. O Paulo, Sim. explica pra moça aí o que nós estamos falando. Hoje tá. Tá pica, né? Hoje não é nem que está complicado, é a minha cabeça que está meio fora daqui, né? Acho melhor deixar com você. Eu tô meio. Tô no dia D hoje da. Olha só, estamos terminando uma longa trajetória de reavaliação do projeto. Basicamente esse coach foi isso, reavaliar o projeto. Então, essa reavaliação do projeto, ela nos levou a melhorar, quer dizer, você pode fazer todas as autocríticas, não sei do que, mas essas autocríticas todas, elas podem ir para negativa ou para positiva. Na negativa é ficar chorando no armário. A positiva, foi o que a gente fez na semana passada, foi a gente tentar fazer um quadro do que seria ideal para um laboratório como esse funcionar. Por que ele não funcionou, bababá, foi feito um diagnóstico. Agora, nós fizemos um tratamento. Bom, se foi tudo aquilo, bababá, não é, por que a gente deveria trabalhar com esse laboratório? Como é que esse laboratório deveria ser se fosse implantado, começasse de novo? Ou seja, se alguém chegar no presidente e ele falar, olha, vamos sentar e ver qual é desse laboratório, aí ele vai dizer, olha, nossa percepção do laboratório é que a gente deveria trabalhar dessa maneira. Então a gente fez a tabela da semana passada. Essa tabela da semana passada foi uma tabela que está no PowerPoint, eu estou sempre com o laptop aqui, mas basicamente foi a divisão de três etapas dentro do laboratório. Uma etapa de aculturação, Que é onde a gente está até hoje. que a gente não saiu. Aculturação. O que é a aculturação? É capacitação, conhecimento, difusão, fazer palestras, discussões, etc., promovidas pelo laboratório, etc., e monitoramento das coisas que estão acontecendo no mercado, nas outras prefeituras, nas outras cidades, seminários que acontecem, né? Os aplicativos que aparecem, as crises que aparecem nos aplicativos, como foi o caso agora da crise do Uber e a crise também dos aplicativos de táxi, que não tem avaliação, que o pessoal está paquerando as meninas no aplicativo, aquelas coisas. Então, que a gente já tinha visto aqui, que se não tiver avaliação, vai dar uma coisa mais ou menos parecida com isso. Então, essas coisas a pessoa está acompanhando, né? Está vendo. Então, essa é a fase de aculturação. A gente não saiu dessa fase. A segunda fase é uma fase de incubação e a terceira fase é uma fase de produção. Qual foi o diagnóstico que nós fizemos? Nós não criamos um método, não definimos um método, não criamos processos em que você tem que ter uma governança que aquele aprova capacitação, aquele aprova protótipos e aquele aprova sistemas com recursos. Então, no momento que eu estou me capacitando, tenho uma ideia para fazer um protótipo, você apresenta para uma bancada de algum lugar dentro da Implan, em algum lugar, e a pessoa diz positivo. Como indivíduo, como grupo, como laboratório? Como laboratório. Um laboratório. O grupo do laboratório diz assim, vamos fazer o transporte. Um aplicativo de transporte. Aí chega para alguém que a gente não sabe, alguém deveria ter, o presidente, um board qualquer, 3 o diretor, qualquer pessoa diz assim, olha, isso aqui é legal. O secretário de transportes, isso aqui é legal. E aí o grupo diz assim, olha, a gente para isso precisa 2 pessoas dedicadas à integral, uma máquina X, não sei do que, papá, e ele receberia os recursos para fazer o protótipo. E nesse ponto aí já poderia ser aquele recurso que você falou no início aqui, que poderia ser um recurso interno ou recurso externo. Vai na secretaria, consegue uma grana da secretaria, vai na FINEP, na inovação da FINEP, consegue o dinheiro da FINEP, vai num, sei lá,
numa empresa, Fundação Bradesco, consegue na Fundação, em qualquer lugar. Pode ser de qualquer lugar. Mas vai correr atrás, vai aprovar um protótipo e vai correr atrás dos recursos, que pode ser interno, pode ser externo, vai na Casa Civil, entendeu? Vai no prefeito, sei lá, qualquer coisa que o cara, isso aqui eu quero. Por exemplo, a gente resolveu fazer o de transporte, a gente vai ter que correr atrás da grana. Não, pode. pode ter um grupo dentro do laboratório, ou pode ter um grupo dentro da organização, que não é do laboratório necessariamente, que a Iplan não tem dinheiro para isso, mas acha um projeto estratégico. Então a Iplan diz, é um projeto estratégico da Iplan, vamos correr atrás desse dinheiro, vamos lá na prefeitura apresentar. Um exemplo bom seria a terceira idade, né? Que provavelmente o recurso viria da Secretaria da Terceira Idade. Dizer, olha, custa tanto. Vamos... Não, eu quero saber, eu só quero entender esse processo, assim, porque conseguir uma grana. Não sei, vamos seguir em frente, depois eu elaboro melhor o que eu estou imaginando aqui. Bom, aí você tem um board e depois você tem do protótipo. E aí você vai definir aqui X tempos, quanto é que você vai demorar para fazer. E num determinado momento o protótipo chega ao ponto de você dizer, bom, agora a gente quer desenvolver o sistema. Está aqui mais ou menos a ideia, montou todo o negócio, fez, o cara falou, pô, legal, a ideia mais ou menos, vamos afinar isso, afinar aquilo, vamos desenvolver esse módulo primeiro, esse módulo lá. Então tá, quanto custa para desenvolver esse módulo dessa maneira que você está para botar em produção? Aí você entra no terceiro momento, que é a produção. Aí você vai entrar no processo de produção. Então, isto não tem no laboratório hoje. Este modelo, esse processo não foi feito. Eu não tenho ninguém que aprove os protótipos. Eu não tenho nada que quando você chega com o produto, você aponte para a coisa. Houve, no diagnóstico que nós fizemos, uma fantasia interna do laboratório que foi vendida de que estes 10%, na época da culturação, os 10%, esse cada um dando uma força aqui e ali, era possível desenvolver isso e isso. Se mostrou inviável. Não é porque as pessoas não querem, é porque se mostrou inviável. Não é suficientemente o tempo. Não é assim que o Google trabalha e não é assim que a Harvard Business Review sugere. Que o Google é 10% para você ter a ideia. Depois que você tem a ideia, um board aprova, eles criam uma equipe para desenvolver o projeto. Então o que faltou é essa equipe para desenvolver o projeto. A gente criou a fantasia, talvez ingenuamente por nossa parte, e também por talvez querer vender um negócio que talvez não fosse comprado de uma outra maneira, uma coisa mais ou menos isso. A gente criou uma ilusão que isso era possível, não foi possível, ponto. Aprendizado. Isso não deu certo. Não deu certo. Não deu, ponto. Então, cria-se essas 3 etapas. Então isso a gente mais ou menos chegou a uma tabela, isso foi o resultado aqui, nosso esforço aqui, durante o tempo, que foi toda a avaliação que a gente fez. Então, a sugestão, se a gente fosse repactuar, seria essa. Teria esses 3 negócios, fala. E a produção não é a produção que existe hoje. Aí já é a terceira. Aí é uma produção 3.0. Aí, quando a gente começou a discutir, aí isso é um outro plus aqui do nosso trabalho. A gente chegou à conclusão do seguinte, quando a gente está falando de produção, rolou aqui um papo aqui interno, que tinha algumas pessoas que achavam que essa produção era a seguinte, essa produção é assim, você botou o sistema para funcionar, você pega esse produto e joga dentro do sistema hoje atual da produção interna da Iplan, que tem um sistema de produção, tem uma galera, etc. E o que a gente estava vendo era exatamente que a produção, por uma série de características desse novo modelo, né, o sistema atual é um sistema fechado, que as pessoas têm um controle. Esse sistema é um sistema aberto, porque você não sabe exatamente para onde que as coisas estão indo, porque você vai na linha, você vai atendendo ao cidadão de maneira aberta. No sistema atual você trabalha só com dados controlados, aqui você trabalha com dados descontrolados. No sistema atual você não trabalha com comunidades externas, esse você trabalha com comunidades externas, né? Então tem toda uma característica de mudança do sistema, que se você pegar esse sistema e colocar na área de produção, é como se você estivesse pegando uma coisa que as pessoas não têm cultura para isso. Então a gente imaginou criar uma outra área de produção, é uma segunda área de produção. Aí a gente está discutindo isso agora. Aonde entraria essa área de produção? Pode ser externa, pode ser interna, pode ser em algum lugar, mas teria que ter toda uma preocupação para não colocar essa área de produção
no modelo tradicional para evitar uma crise que vai acontecer, porque as pessoas vão ver. Se não tiverem sido capacitadas, elas vão, a gente está conversando isso agora, as pessoas vão pegar o novo ambiente e vão tentar trabalhar com o novo ambiente no modelo tradicional. E não vai funcionar, isso já é uma crise. Então isso aí a gente recomenda que a área de produção seja uma nova e que tenha um perfil que tenha passado pela capacitação do laboratório, etc., para poder gerenciar esse troço, senão o risco de ter uma crise é muito grande. São as recomendações que a gente está fazendo, como solução que a gente chegou à conclusão. Então, esse é o amadurecimento do que seria necessário se fosse repactuar com a nova direção em relação ao laboratório. Então, seriam 3 etapas, essas 3 etapas seriam marcadas, e você só sairia da área do aculturamento no momento que você tivesse recurso, para não criar uma expectativa. Não, que você tivesse recurso e que você tivesse inserido em algum projeto, na produção de algum protótipo, senão você vai sair e vai para onde? Exatamente. Então, assim, o que a gente percebeu é o seguinte, cria-se eu não vejo problema você criar dentro de uma estrutura, o cara diz, olha, eu não tenho recurso para isso, etc, mas eu acho importante isso. Então o que você vai sugerir ao cliente? Vamos aculturar as pessoas. Você vai investir numa capacitação, as pessoas vão ser aculturadas, etc, etc, e num determinado momento vão aparecer protótipos. Como é que a gente trabalha com esses protótipos? Se apresenta para um board, o board pode dizer, ok, não tem recurso interno, tem condição da gente pensar no recurso externo, aonde poderia pensar no recurso externo? Aonde que a gente poderia ter a partir desse projeto? E aí a gente teria todo um modelo, recurso interno e recurso externo. Aí, por exemplo, eu estou falando isso no caso de uma empresa estatal. Mas numa empresa privada, o cara pode criar uma startup e apresentar para o capital financeiro e o pessoal aportar. Isso é metodologia, tá entendendo? Porque não sair um pouco dessa choradeira que às vezes as pessoas entram, ninguém apoia, não sei o que, não. Se não tiver recurso interno, a gente pode pegar a diretoria, dizer, vamos vender esse peixe para alguém? Vamos juntos vender esse peixe para alguém. E aí vai na secretaria, vai no prefeito, pede na Casa Civil uma audiência, entendeu? E apresenta o projeto, o cara diz, pô, legal. Para não ficar essa coisa, se não, sabe, fica uma choradeira. Isso foi uma coisa que eu acho que é um amadurecimento legal, quer dizer, não vamos ficar esperando, não tem recurso interno, acabou, todo mundo fica chorando pelos caras. Não. O laboratório poderia ser incentivador de recursos fora. Inclusive fora da própria prefeitura. A FINEP, né? Tem uma série de fundos aí de inovação e tal, que pode ter interesse. Já tem até no próprio ambiente 3.0 já tem isso, né? Crowdfunding, né? Você pode... Porra, crowdfunding para o sistema ir para dentro para... Não digo isso. Não digo isso. Você pode abrir um hackathon. Você pode abrir um hackathon para desenvolvimento dos aplicativos todos para fora. Por exemplo, você faz um hackathon promovido pela prefeitura, todos os aplicativos são desenvolvidos fora, a própria plataforma pode ser desenvolvida fora. Você pode incentivar alguém que possa fazer isso. Tem aí um caminho. Por exemplo, as prefeituras que não têm dinheiro estão botando o Colab. Que é fantástico. O risco do Colab é você não ter os dados. O dia que o Colab falir, acabou os dados todos da prefeitura, você não tem esse banco de dados. Teria que fazer um acordo no seguinte sentido, se vocês falirem, os dados são nossos. Por exemplo, quando desenvolvi a rede social lá que a gente desenvolveu, a gente colocava assim, os dados são de vocês, né? Porque o Colab, ele começa a gerar dados, e ele fica com os dados, né? Ele não manda relatório? Não, relatório é uma coisa, mas vamos supor se eles falirem. Não, se eles falirem é outra questão, como eles funcionam, eles fornecem todos os dados para a prefeitura. A saída de dados, mas os dados, quem é o cidadão? O banco de dados. O banco de dados é deles, claro, né? Eles têm que ter alguma coisa para poder negociar, né? Senão como é que eles vão se manter? Eu acho que eles poderiam, tem várias formas, vários modelos de negócio, eles poderiam cobrar uma mensalidade, eles poderiam ter Sim, mas tem que ter uma entrada para ele, né? Esse é o produto dele. Então o Colab é uma possibilidade. Por exemplo, aqui, dizer, a gente quer fazer, vamos fazer com o Colab, porque não tem dinheiro. Tudo bem. Indicamos fazer com o Colab. Entendeu? Agora, o risco do Colab e se eles falirem? E se eles falarem assim, agora encheu o saco disso aí, vamos fazer outra coisa? Como é que fica? De repente você tem 5 anos de levantamento, de reclamações, de não sei o quê. Tudo aquilo vai pro saco, né?
Então, não estou dizendo que não é, só estou dizendo que essa é uma questão que tem que ser. Não vai pro saco. Tudo que você... Os 5 anos você não tem dali pra frente. Não. Se o banco de dados é deles, eles podem deletar. Sim, eles podem deletar o banco de dados, mas durante esses 5 anos eles te forneceram as informações. O serviço que ocorreu. Sim, mas olha só, quando você vai construindo essa plataforma, a cidade vai construindo um modelo. Porque, por exemplo, um cidadão que participe, que faz uma denúncia no ônibus, ao longo dos 5 anos, você vai dando chapeuzinho para esse cidadão, que nem o Waze. O cara começa com um chapeuzinho de iniciante, depois ele passa para um chapeuzinho de pleno, daqui a pouco ele passa para um chapeuzinho de sênior. Então esse cara passa a ser um cara de confiança da prefeitura. Num determinado momento que ele faça uma denúncia, você vai dizer, esse cara é o quê? Ele é sênior? Então esse cara, que nem o Waze, por exemplo, você vê o banco de dados do Waze, assim, ele vai construindo um processo de aprendizado e você vai identificando as pessoas, isso é fundamental para o sistema funcionar bem. No momento que um cara que é super sênior falar uma coisa, o algoritmo vai considerar que esse cara, o peso desse cara, é muito maior do que um cara que está começando o sistema agora. Em termos de confiança, de eu mandar um cara de moto desesperado para um lugar, sabendo que não é trote. Isso eu perco. E eu não posso perder isso. Isso é um risco. Isso a gente não pode deixar que aconteça. Por causa que isso é uma coisa que você vai ter que começar tudo do zero de novo. Você não vai saber quem é quem na plataforma. Entendeu? Isso é uma coisa que, por exemplo, você vai fazer um collab, tem que garantir uma coisa desse tipo. Concorda? Então isso é uma coisa que é a base da plataforma, é a confiança dos dados. E a confiança dos dados é o histórico daquela pessoa, é que nem banco. Hoje em dia você está no banco, né, tem que ter um cheque. Cliente desde não sei quando, não é? Para eu saber quando o cara recebe um cheque, pô, esse cara aqui é cliente desse banco desde 95. Então esse cara é um cara mais confiável do que um cara que diz assim, ó, tá aqui um cheque, cliente há 2 meses. Aí você fala, pô, esse cara... Então você dá uma referência, esse tipo de coisa, né? Que é a coisa do crédito. Pô, você pode fechar isso ali, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Então entendeu a brincadeira? Então, a discussão que a gente estava fazendo agora, eu vou lembrar aqui então... Teoria. A gente está fazendo uma outra discussão aqui, que é o seguinte, São os públicos da teoria, você ia colocar no gráfico. Que é o especialista, o usuário e o leigo. O leigo é mais curioso. O usuário, eu já não lembro nem qual foi o link que a gente começou a falar disso, você lembra? Era dali, você estava complementando essa ideia aí o que você entrega a partir da teoria. Você entrega estratégia. Por que quando a gente começou a falar de teoria, você lembra? Você tinha começado aqui com esse negócio de inovação, o gancho da inovação. Aqui eu estava querendo fazer, depois eu volto ali. Aqui a gente. Porque o que aconteceu? Problema. Aqui na Iplan. Quando a gente começou esse projeto, o projeto foi vendido, né? A Iplan tinha 2 linhas, inovação e parceria. Então, parte das pessoas dentro da Iplan vem esse projeto como inovação. Inovação. E a inovação, como ela tem três linhas, você tem a incremental radical e tem a disruptiva. Boa parte da organização vê esse projeto aqui. Então, o que eu estava conversando com o Paulo, que é o seguinte, o que acontece? A Iplan tinha, dentro da perspectiva da Iplan, ela tinha, na questão da inovação incremental, etc., qualquer empresa tem aí uma média, querendo ou não, de 0 a 10, 3 ou 4 naturais movimentos de inovação. Melhora um sistema, arruma uma coisa, ajeita um troço, ou faz uma reforma não sei onde. São inovações que normalmente as pessoas estão fazendo isso, né? Então ela tinha uma taxa, digamos, de 4 de inovação. Precisava melhorar? Subir isso para 7, 8? Precisa, realmente precisa melhorar. Beleza. E nessa área disruptiva, que aí tem a ver com a teoria, que
que você parte de uma teoria de que a gente está vivendo uma mudança muito forte, etc. Tal, de 0 a 10, ela estava 0. Há 3 anos, quando a gente começou esse trabalho, a Iplan na área disruptiva ela estava 0. Ela não tinha nenhuma iniciativa de inovação disruptiva. Nada. E a gente conseguiu trazer isso aqui para um 3 ou 4. Esse foi o mérito desse projeto. A gente criou dentro da Iplan um polo, um centro de inovação disruptiva digital. Não tinha nada. Que é uma demanda. Mas o que tem hoje, pô? Tem um ônibus. Não, tem um laboratório. Sim, mas em termos de inovação disruptiva. Não, olha só. A inovação disruptiva, ela tem 3 etapas que a gente está vendo aqui. A avaliação que você vai fazer é o seguinte. Não, essas 3 etapas é o funcionamento, como deveria ser o ideal do funcionamento do laboratório. Sim, mas ele tem 3 etapas. Sim. Essa primeira etapa é a aculturação. Então, o que a Iplan fez, que eu digo que passou de 3 para 4, de 0 para 3, 4, hoje nós temos, num quadro da Iplan de 400 pessoas, 100 pessoas passaram por esse laboratório, por essa capacitação. Não digo laboratório, capacitação. Participaram da aula, ouviram várias experiências de vários lugares, entenderam o que está acontecendo no mundo com uma certa consistência, entenderam como é que seria a implantação de uma plataforma, conseguiram entender a dificuldade que isso vai gerar, a mudança cultural que a gente está passando, etc. Isso que eu estou chamando do resultado que você pode aferir, que é a aculturação. Mas isso não é inovação disruptiva. É? Não, o que eu estou te falando, a inovação disruptiva, ela não é... Eu quero entender aonde que você está vendo essa inovação disruptiva aqui. Olha só, inovação disruptiva é um projeto geral em que você vai partir de A, que é um processo, e você vai criar um processo B, um novo processo. Essa é a inovação disruptiva. A inovação incremental, ou a incremental radical, você tem um processo A e você passa para um processo A'. É um processo que vem, você vai melhorar aquele processo e aquele processo vai continuar. Aqui você muda para um outro processo. Qualquer projeto de inovação, seja ele incremental, seja ele radical, ou seja ele disruptivo, passa por um processo de capacitação. Fase 1, capacitação. Fase 2, protótipo. Fase 3, produção. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, o nosso projeto está na fase 1, aculturamento. Ele não saiu dessa fase, não passou dessa fase. Entregou algum produto? Não. Fez algum protótipo? Não. Fez algum sistema rodando produtivo? Não. Não fez. Por quê? Porque a gente está refazendo a metodologia e percebeu que se a gente não tiver nessa metodologia etapas de aprovação para fazer esses projetos, esses produtos, não vão acontecer os produtos. Ficou na aculturação. Entendeu? Então, a aculturação é uma coisa fundamental para esse projeto, ainda mais na disruptiva. Nas outras, a capacitação é menor e mais rápida. É só tirar um pouco o cara do negócio, ele começa a olhar para as coisas, ele tiver uma animação, ele vai trabalhar. Essa é diferente, por isso que tem a ver com teoria. Essa é diferente. Por quê? Porque se eu trabalho com inovação disruptiva e eu tenho um processo A, eu tenho que definir que processo B é esse que eu vou. Ó, eu tenho um processo A que está rodando aqui. Eu vou para um outro processo. Tá, mas esse outro processo novo aqui, como é que eu chego nesse outro processo novo? Ele não é continuidade. Não é assim uma coisa que eu olho e digo assim, olha, eu tenho essa cadeira aqui, essa cadeira não está legal, eu vou cobrir ela agora com um tecido diferente. Eu estou vendo essa cadeira. A outra coisa eu digo o seguinte, gente, olha, pelo que eu estou vendo, não vai mais ter necessidade das pessoas sentarem em cadeira. Porque está agora desenvolvendo uma nova genética e as pessoas vão ficar em pé e vão se sentir super confortáveis em pé. Isso é disruptivo. Pô, mas vão acontecer isso mesmo? Vai, olha só, vou te mostrar aqui a pesquisa que está acontecendo. Aqui, ó, já tem esses primeiros não sei do que. Então a gente tem que pensar daqui a 5 anos que as pessoas não vão mais sentar em cadeira. Como é que seria o nosso escritório sem cadeira? Entendeu o que é disruptivo? Eu tenho que ver uma coisa que não está acontecendo, criar um cenário, em cima desse cenário hipotético, trabalhar para ir na direção desse cenário. E quando é disruptivo mesmo, você não trabalha em cima de coisas.
Você pega algumas coisas que estão acontecendo, uma coisa engraçada. Eu cheguei para um amigo meu, nessa linha, estava num café com ele, e aí eu falei para ele assim, pô, tá vendo esse negócio de táxi, como é que estão acontecendo as coisas de táxi? Isso vai mudar muito a sociedade. Aí ele falou, como assim? Ele não conseguia fazer o elo daquele sistema de táxi, as avaliações do cliente avaliar o consumidor avaliar o cliente, como aquilo como uma espécie de ovo da serpente que vai transformar muita coisa a partir dali. Porque se aquilo funciona ali, ele vai se expandir aos poucos para toda a sociedade, né? Como está acontecendo no turismo, como está acontecendo em restaurante, como está acontecendo em tudo que você vai usar, você avalia alguma coisa, né? Ele não conseguiu transpor o processo. Ele fica preso ali. Então, a inovação disruptiva é uma inovação que vai ver um cenário que não existe. Ou que ainda é muito incipiente. E o que às vezes acontece, que eu vou fazer uma teoria, mas eu vou pegar determinadas coisas que acontecem na sociedade e vou deslocar essas coisas de lugar. Vou dizer, ó, isso que está acontecendo no táxi vai acontecer nos ônibus do município. Isso que está acontecendo no táxi vai acontecer nas escolas. Isso que está acontecendo no táxi vai acontecer nos postos de saúde. Isso que está acontecendo nos táxis vai acontecer em relação ao serviço que a prefeitura presta. A gente vai ter que dar estrelinha para todo mundo. Isso vai acontecer com os políticos. Eu faço uma relação de coisas que normalmente as pessoas não fazem. Entendeu? A pessoa diz, não, táxi é uma coisa, serviço público é outra, serviço estatal é outra. Táxi é uma coisa, escola é outra. Não dá para fazer. E aí o cara não consegue chegar. Entendeu? Então, isso é disrupção. Então, quando a gente está falando de disrupção, a gente fez a primeira etapa. Demoramos 3 anos para fazer esse aculturamento. Nós saímos de 0 e formamos 100 pessoas. Esse foi o trabalho que foi feito. Essa é a entrega que está tendo agora. Essa aqui é a nossa penúltima aula e eu tenho agora uma última aula, penúltima aula de tarde com a turma básica, que tem uma turma boa, e eu entrega do diploma na semana que vem. Nas 2 turmas, na verdade. Pouca gente vai receber diploma aqui do coach, né? Paulo, porque a frequência está baixa aqui? Tá. Muito baixa. Eu vi que você mandou um convite. E por que vocês acham isso? Porque a gente está com essa dificuldade de caminhar, porque a gente continua no aculturamento, a gente não consegue progredir? Muita coisa. As pessoas, muitas, aquela questão que ele colocou de você não ter feito o projeto, não ter transformado o protótipo em projeto e teve a decepção das pessoas. E aí o pessoal está meio que resistente. Eu acho que são várias coisas. Eu acho que assim, o que eu não faria de novo? A gente deu um peso muito grande para e isso acabou intoxicando muitas pessoas. Foi um peso muito grande para que a gente estaria criando um ambiente dentro da IPLAN mais horizontal, mais participativo, etc, etc, etc. E as pessoas vêm de uma espécie de um trauma muito grande de insatisfação com o ambiente de trabalho, no sentido assim, ser muito hierárquico, muito fechado, etc. Então se criou uma expectativa de se viver um ambiente aberto, um ambiente, entendeu? É como se tivesse assim, aberto uma porta para todos os desejos da pessoa de liberdade em termos de trabalho. E aí as pessoas começaram no laboratório, na minha opinião, a misturar o rabo e o cachorro. Ou seja, o mais importante é desenvolver os protótipos, etc., dentro da maior democracia horizontal possível. E não o contrário. A democracia horizontal fundamental, se desenvolver protótipos, ótimo, mas o importante é garantir a democracia horizontal, entendeu? Então, a democracia horizontal passou a ser mais importante do que o desenvolvimento dos protótipos para muita gente. Qualquer coisa que acontecia na hora de dizer, poxa, vamos ter que dar uma objetivada, vamos criar um grupo, vamos criar uma equipe, bota alguém para fazer. Não, isso aí vai quebrar a democracia horizontal, etc. e tal, não pode fazer isso. Aí começava uma briga porque ficou 2 objetivos brigando, quando eu acho que isso não deveria ter sido assim. E isso eu acho que foi eu não esperava esse efeito colateral, tá entendendo?
Esse efeito colateral existiu. Porque eu acho que existe, claro, um trauma das pessoas que queriam fazer, e na hora que as pessoas começaram a ver um espaço para fazer isso, eu pensei, opa, agora é meu espaço. Aí começou um processo de a democracia horizontal do laboratório é mais importante do que... E aí o rabo começou a balançar o cachorro, tá entendendo? Isso é um problema, isso é a minha avaliação. Então acho que houve esse desgaste, e isso é uma coisa que eu estou corrigindo na nova turma, por exemplo. Eu pouco falei de democracia interna do laboratório. Eu estou dando toda a ênfase para fora. E sempre dizendo um espaço mais aberto, etc, etc. Mas isso não é o fundamental. O mais importante é resolver o problema do cidadão com a maior horizontalidade possível. Ponto. Tá entendendo? Não é a prioridade, a maior horizontalidade possível. Você lembra dessas discussões aqui dentro? Claro. Então esse eu acho que foi um problema. O segundo problema, que eu acho que essa metodologia estava faltando. Né? A gente não conseguiu entender essa metodologia, e tem gente até hoje que continua achando que os 10% são suficientes, que não precisa nada disso, que... Tá bom, sai. Tchau. Que os 10% são suficientes, que a coisa funciona desse jeito e tal. As pessoas acham realmente isso. Então, precisaria dessa coisa. Terceiro ponto, eu acho que aquela coisa da greve criou um ambiente muito tenso. Né? Foi a época que a gente reduziu bastante o número de pessoas presentes, a entrega de certificado foi prejudicada, as pessoas não vieram receber o certificado, uma coisa que todo mundo gosta e tal. Houve uma baixa adesão, etc. Então houve uma espécie de... E a quarta coisa, que eu acho também é uma coisa muito relevante, que foi que houve uma mudança na direção da empresa. Né? Então houve vai ter que repactuar, né? Vai ter que sentar para ver, etc. Eu estou muito por fora, porque esse ano houveram mudanças lá na secretaria também, eu mudei de lugar e aí está uma grande confusão, minha vida lá. Então, eu não sei o que está acontecendo. Está se desenhando isso para se fazer esse reacordo, é isso? A direção espera esse reacordo? O que a direção está vendo? Como é que está a situação do laboratório hoje? Então, o que acontece? Oficial. O oficial está o seguinte, a capacitação ia ter mais 2 turmas no próximo semestre, não vão ter. Ficaram para o ano que vem em função dos cortes. Do ponto de vista interno do laboratório, se construiu um protótipo de transporte. Já até foi apresentado na terça-feira passada para o pessoal da turma. Chegou ao aplicativo, está funcionando alguma coisa, tem já uma certa... mostrando aqui, o cara clica, não sei aonde aparece e tal. Quer dizer, tem alguma coisa desenvolvida pelo Milfon e pelo Robert. Foi apresentado esse projeto para a direção, mais ou menos dentro dessa linha, e não se teve retorno. Disse, olha, vamos investir ou não vamos investir. Né? Então, não está havendo esse... Então, quando me chamaram para fazer a turma avançada, eu falei, gente, a melhor coisa que a gente tem que fazer é fazer um coach, em vez de fazer uma turma, de reavaliação do laboratório. Para a gente ver o que aconteceu, fazer uma espécie de análise, um diagnóstico do que aconteceu e tratamento. O que a gente deveria fazer para frente. Então a sugestão que eu estou fazendo é uma repactuação. É isso que eu vou deixar. A gente está gravando tudo, então é isso que eu estou deixando. Vou deixar na semana que vem eu vou fazer um PowerPoint, alguma coisa, que eu vou entregar um diagnóstico, alguma coisa, né? Que eu vou fazer para entregar para as pessoas e dizer, olha, isso aqui é o resultado do que eu percebi ao longo desse período, etc, etc. Quais foram os nossos méritos, quais foram os nossos deméritos, né? Quais são as coisas que a gente tem que corrigir e qual é os próximos passos que eu acho que tem que fazer. Mais ou menos isso. Né? Entendi. E aí espero se a gente levar isso, ou você levar, seja lá quem for, para talvez reconfigurar o laboratório. Acho que as pessoas têm que, aí a partir desse documento, se quiserem, e tal, levar o projeto. O que eu percebo um pouco do que as pessoas me disseram, e aí tem a ver com aquela história da inovação, o projeto inicial, quando o Ricardo falou de inovação, ele queria um projeto de inovação. Inovação tendo como visão muito essa inovação incremental.
eu me apresentei como um cara que faz inovação, não falei exatamente assim para ele, mas inovação disruptiva. E sugeri a gente criar o eixo do laboratório, inovação colaborativa, que eu chamo de participativo. E aí eles toparam. Uma primeira turma, depois mais 7, depois mais 7. Então, houve esse investimento neste tipo de projeto. Aí sugeri criar o laboratório. Aí se criou o laboratório. Né? E aí agora eu estou fazendo esse coaching para fazer essa avaliação e deixar o produto. Dizer, olha, a gente fez essa experiência, hoje a Iplan tem uma capacitação, tem equipe que tem condição de atender a prefeitura. Se houver uma demanda nessa área, tem gente para fazer isso, tem gente que está acompanhando isso, tem gente que está aculturada para isso, monitorando essa coisa e tal. A gente tem um salto, né? Mas precisa, se quiser na continuidade fazer isso, teria que fazer isso. Ponto. Né? Então é um pouco isso. Agora, tem uma outra coisa também, que eu acho que é um quinto aspecto, que eu acho que é a questão cultural mesmo. Se você não tem um patrocínio, é muito difícil as pessoas manterem acesa uma chama que você... Com certeza. Investir sua energia, sua criatividade é um negócio que não vai para lugar nenhum. Você começa a sentir que as pessoas falam assim, pô, não estou tendo... eu estou colocando fogo, mas eu preciso de alguém botando gasolina. Quando a pessoa sente que não tem ninguém botando gasolina, ela dá uma... Então isso é uma característica. Apesar de eu ter me preocupado com isso, e feito aquela discussão sobre ética e moral, compromisso ético, etc. Você vê, tudo que foi feito até agora, tudo foi voluntário. Dentro do serviço público, você imaginar. Porque a minha contratação foi só a capacitação. Eu não fui contratado como consultor de montagem de laboratório. Que é um outro negócio que eu vou agora ajustar para as próximas. Mas eu fui só contratado como capacitação. Você vê, desde o primeiro dia que a gente montou, a gente criou um laboratório, tudo voluntário. As pessoas criaram uma portaria de dentro do laboratório para fora. As pessoas criaram um regulamento interno. As pessoas participaram de várias iniciativas, fizeram um acordo com a Suécia, daquele projeto da Suécia, fizeram um negócio, fizeram contato e chegaram a levantar mais discussão sobre a questão da terceira idade, fizeram algumas coisas na área de transporte, algumas coisas, saiu o aplicativo da feira, saiu o API. Hoje eu estava dentro lá esperando o ônibus no ponto, o aplicativo aqui do pessoal, para saber que horas que o ônibus está chegando, eu viro, eu acompanho, eu uso isso. Isso saiu também do laboratório. Né? Houve um estudo da terceira idade, quer dizer, coisas aconteceram, estão acontecendo, contatos estão sendo feitos. Né? Estão participando aí daquele Ágora, está tendo um concurso, o pessoal está participando com um projeto, etc, etc. Então, há uma vida aí. Né? Agora, não é uma coisa que vai conseguir trabalhar isoladamente, não é um processo, tem que voltar toda uma cultura e teria que ter toda uma discussão. Então, mas eu acho que é o caminho, tudo foi voluntário, foi tudo na base do amor, né? Não há nenhum tipo de benefício da pessoa participar do laboratório. Tem o benefício de você não ter que estar naquele trabalho burocrático e estar fazendo alguma coisa que você acredita, né? Aqui tem o ideal. O grande barato desse laboratório, para mim, é esse, é trabalhar com uma motivação, com um propósito, né? Com alguma coisa que está conectada, com uma coisa que eu acredito. E não ficar obedecendo ordem. Não só a questão da horizontalidade, mas, na verdade, é o propósito do trabalho que é. Por isso eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, porque eu trabalhava em obras e aquilo, para mim, perdeu completamente o sentido. Eu precisava trabalhar com verde. Agora, é isso que você falou. Eu não sentia mais essa realimentação. É a coisa que você está botando energia, só vai indo de alguma forma. Claro que tem um retorno individual, de estar exercendo a minha criatividade, a minha vontade, a minha curiosidade. É uma coisa íntima, né? Mas tem aqui também uma coisa que eu acho muito interessante, é da gente juntar pessoas que não trabalham juntas, né? Cada uma com o seu dia a dia, para de repente pensar junto, para trocar e tal. Isso também eu acho uma coisa muito valorosa do laboratório. E
Eu acho o seguinte, eu acho que esse problema, eu vi isso também estudando a história, Ângela, é o seguinte, cultura. A mudança hoje é uma mudança cultural muito profunda. Então, para esse trabalho disruptivo que a gente está fazendo, o início de tudo é um processo forte de mudança cultural, de compreensão, de entendimento. E isso foi feito com bastante qualidade. E isso eu acho que é o processo mais difícil, né? A gente começar a girar a roda, assim, porque a gente está uma coisa muito acomodada, né? E de repente a gente começa a pensar diferente, a querer fazer diferente, para a gente começar a ganhar um movimento da roda, depois ela gira por si só. E tem o seguinte, quer dizer, digamos, eu estou trabalhando com a internet desde 1993, trabalhando com a internet desde 1993, usando a internet desde 92. Né? Então eu fui coordenador do primeiro provedor de acesso do Brasil. Então eu sou hiper, mega, super na área de internet pioneiro. Né? Aí comecei a trabalhar com essa história de participação, de colaboração. Escrevi um livro em 2006. Quando ninguém falava de Web 2.0, as pessoas não sabiam nem o que era, a gente já tinha publicado um livro. Eu e o professor da COP. Aí lancei um livro em 2013, que é um livro que tem coisas ali que já é uma percepção muito sofisticada desses cenários e tal, fruto de anos de vida nessa história. Fora da academia, dentro das empresas, com quem tem problema. O meu projeto acadêmico é com quem tem problema. Eu desenvolvo a teoria com quem tem problema. E a academia desenvolve a teoria com quem não tem problema. Né? Eles internamente lá discutindo e se brigando, e se calcando. Eu não, eu só estou dentro aqui, você vê, estou aqui desenvolvendo teoria com as pessoas. Com pessoas vivas que estão vivendo seus problemas. Né? Então, eu estou olhando no cenário para chegar. Então, eu cheguei a algumas conclusões. Então, eu não cheguei a essas conclusões porque eu li um livro lá de um americano e... Não, é uma vida, 20 anos trabalhando nisso. Então, mesmo eu, com 20 anos, cheguei à conclusão do laboratório em 2013, que tinha que se criar um laboratório separado. Aí o IPLAN me convidou para trabalhar nesse laboratório separado. Eu vim. Mas não tinha uma série de dados importantes do que as pessoas foram me passando. Vim com algumas ideias, algumas hipóteses, algumas possibilidades. Fui aprendendo, né? 10% não funciona, tem que ter esse modelo aqui, tem que ser uma coisa que vai ter que dividir, né? Vai ter que ter toda uma história, não sei o quê. Aprendi muita coisa. Então hoje, eu, que sou pioneiro nesse troço, consegui chegar a uma metodologia mais próxima do que deveria ser a coisa. Depois de 20 anos. Então a gente está enfrentando uma coisa muito nova. Claro. E uma coisa é você chegar à conclusão de como é, para você, qual é a teoria do presente, né, que funciona, ou melhor teoria do presente. Outra coisa é você passar isso para o outro. Você foram 20 anos digerindo isso daí, né? 2 anos, 3 anos que está começando esse processo. É muito, muito difícil isso. Então assim, a gente está, é uma questão de, primeiro, as pessoas que estão produzindo as teorias, as metodologias, estão começando a concluir coisas. Eu agora estou criando uma coisa chamada inovação participativa. Esse é o nome que eu estou dando agora. Então não é inovação, é uma inovação disruptiva, só que eu dentro da inovação disruptiva eu chamei de nome de inovação participativa. Porque você tem que definir o que você está vendendo para a pessoa. O que você quer? O que você está vendendo? O que você está comprando? Ah, você trabalha com inovação? Não, eu trabalho com inovação participativa. O que é isso? Dentro da inovação tem inovação incremental radical e inovação disruptiva. Dentro da inovação disruptiva tem uma área que se chama inovação participativa, que é colocar a inovação dentro da participação, trazendo o usuário para dentro do processo.
É isso que eu trabalho. Esse é o meu modelo. Então estou querendo criar aí, a inovação participativa independe disso. Como ferramenta de difusão dessa ideia, eu estou criando uma coisa chamada Associação Brasileira de Inovação Participativa, com os meus ex-alunos. Tem gente já em alguns lugares, estamos começando a ver o que a gente pode fazer juntos, né? Tem gente em Vitória, Santos, São Paulo, tem uma menina em Santa Catarina, que a gente conversei ontem, tem Rio Grande do Sul e Paraná. Então já tem uma galera aí. Então criar uma coisa. Então você vê, a coisa está muito, muito, muito nova, muito virgem, etc. Aí Plano deu uma sorte, de certa forma, porque ele me encontrou e eu trouxe para eles, a gente tem um trabalho, né? Então eu não sou um garoto assim que está começando na internet hoje, eu cheguei, não, tenho 20 anos de praia. E não é 20 anos na academia ali, não, 20 anos assim, estuda, analisa, estuda, rala, estuda, rala, estuda, rala, estuda, rala. Então é assim, é muito calejado a coisa. Então tudo isso, eu agora cheguei às conclusões, se eu fosse escrever meu livro de 2013, seria outro livro. A vontade do livro de 2013, eu não joguei fora o livro de 2013 não. O livro de 2013 eu assino embaixo desse livro ainda. Só que eu faria uma versão nova, muito mais consistente, né? Os meus argumentos hoje são muito mais consistentes. Eu incluiria talvez um outro campo ali, algumas outras coisas na política, algumas coisas assim que... Mas de qualquer forma, eu só estou te dando um panorama assim. Você está diante de uma pessoa que é muito pioneira nesse troço, eu sou um dos primeiros, por isso que eu estou chegando a essas conclusões. Entendeu? Se eu não fosse um dos primeiros, ficaria inseguro em relação a uma série de coisas, mas eu já estou rodado. Quando cheguei na internet lá, eu comecei com um código. Não tinha Windows ainda. Nós criamos o primeiro software, o primeiro aplicativo para rodar o Windows na internet no Brasil, fomos nós. Desde o início. Eu fiz lá o 10º site do Brasil, 10º. Tinha 9 ali, nós fizemos o 10º. Então você vê como é que de lá para cá, primeiro curso online, uma opção de coisa. Bem, então voltando para o laboratório, semana que vem tem o último encontro. Semana que vem, na verdade, eu vou fazer o seguinte, conversando aqui. Eu vou convidar as pessoas que participaram, ajudaram nessa avaliação, a receber um diploma e participar do encerramento com o pessoal do... Vai ser à tarde. Não vai ser conversa, nada disso. Vai ser o encerramento do... Isso, vai ser o negócio. Como você está participando, você vai receber um certificado de participação, de contribuição no curso. Entendeu? Não me sinto nesse mérito, não. Esse semestre, eu praticamente nem vim aqui. Então a gente está terminando esse processo. E por incrível que pareça, eu aprendi muito e acho que foi positivo, por incrível que pareça também, ter vindo pouca gente. Porque às vezes é mais fácil elaborar uma ideia, construir alguma coisa com menos discussão. O Paulo ajudou muito. E algumas pessoas que vieram para falar determinadas coisas me ajudou também, porque eu percebi aonde estavam algumas intoxicações. Entendeu? E aí dizer assim, diagnosticar algumas intoxicações de como determinadas pessoas estavam pensando e como isso prejudica a ideia do que eu acredito que deveria ser a metodologia mais eficaz. Não é certo, não é errado. O que eu achava, o que eu acho deve ser mais eficaz. E o que eu saio daqui? Aí o Nepô sai daqui. Eu, Nepô Muceno. Eu saio hoje com uma metodologia muito mais consistente. Com certeza. Experiência enorme, né? Experiência na prática, que é toda a diferença. Quando a gente está fazendo, que a gente vai ver. A gente tem o protótipo, é só no protótipo que a gente vai detectar os problemas. O que para as pessoas o protótipo é o protótipo, para mim o protótipo foi isso, foi o laboratório aqui daqui. É um protótipo de laboratório. Né? Agora, a boa notícia é que o Ricardo, que saiu daqui, foi para o governo do Espírito Santo. E ele me convidou para ir lá, eu fui lá agora essa semana passada, fiz 2 palestras lá. Então temos uma brecha lá para levar o projeto para lá. Já tudo. Numa outra fase, né? Versão 2.0. É a versão 2.0 da metodologia. Versão mesmo, 2.0. Não é mais a mesma versão. Aqui a gente saiu da versão alfa, foi para uma versão 1.0. O que eu estou levando para lá é uma versão 2.0.
Já não é a versão 2.0 da metodologia. Entendeu? Legal. Você vai dar curso lá? Não tem definido não, mas lá, inclusive, a Espírito Santo está numa situação muito difícil. Porque o último governador lá zerou o caixa e deixou todo mundo devendo muito fornecedor. Generalizado. Como a gente consegue? Impressionante. Bem, mas a gente vai fazendo o melhor que pode, não é isso? Eu não venho quinta que vem, espero encontrar você em outras ocasiões. Aqui em relação ao projeto Kiplan, terça-feira que vem eu encerro um ciclo. Se vai ter curso, o contrato permite que tenha esse curso ano que vem. Pode acontecer curso ano que vem, dependendo do resultado aqui do laboratório, etc. Mas eu, na verdade, oficialmente estaria encerrando o meu ciclo e plano semana que vem, depois de 3 anos, né? Depois de não sei quantas horas de treinamento. Né? E realmente, assim, repleto, né? Repleto de satisfação, né? Assim, de tudo que a gente trocou, de tudo que a gente conversou, das relações que eu fiz, das amizades e tal. Tem gente que virou amigo, né? Que bom, né, pô? Foi uma alegria muito grande participar. E seguimos. Firmes. É isso aí. Então tá bom. Então fechou aqui o nosso último negócio, agora a fase dos certificados.